Hellraiser. Hellraiser. Capítulo 6. Ficou frio na terceira semana de setembro. O vento ártico, voraz, despiu as árvores das folhas em poucos dias. O frio exigiu uma mudança de roupa, uma mudança de planos. E em vez de caminhar, Júlia dirigiu. Dirigiu até o centro da cidade, no começo da tarde, e encontrou um bar em que a hora do almoço era estimulante, mas não clamorosa. Os clientes iam e vinham. Jovens turcos de empresas de... Os clientes iam e vinham. Jovens turcos de empresas de advocacia e contabilidade debatendo suas ambições. Grupos de apreciadores de vinhos cujo único crédito à sobriedade era os ternos e, ainda mais interessante, um pequeno contingente de indivíduos que se sentavam sozinhos às mesas e apenas bebiam. Júlia reuniu uma boa dose de olhadelas de admiração, mas a maioria vinha dos jovens turcos. Foi só depois de já estar no local há 1 hora e o grosso dos escravos ter voltado para suas tarefas enfadonhas que ela chamou a atenção de alguém que observava o reflexo dela pelo espelho do bar. Pelos 10 minutos seguintes, os olhos dele não desgrudaram dela. Júlia continuou a beber, tentando ocultar qualquer sinal de agitação. Então, sem aviso, ele se levantou e foi até a mesa dela. Bebendo sozinha? Perguntou. Ela quis correr. Seu coração batia tão furiosamente que tinha certeza de que ele escutaria. Mas não. Ele perguntou se ela queria outro drink. Ela aceitou, claramente satisfeito por não ter sido recusado. Ele foi até o bar, pediu 2 duplos e voltou ao lado dela. Ele tinha o rosto corado e seu terno azul escuro era um número menor para o tamanho dele. Somente seus olhos traíam algum sinal de nervosismo, descansando sobre ela por alguns momentos e, então, afastando-se como um peixe assustado. Não haveria conversação séria. Isso ela já havia decidido. Ela não queria saber muito sobre ele, o nome, se necessário, apenas. A profissão e estado civil, se ele a profissão e estado civil, se ele insistisse. Além disso, que ele fosse apenas um corpo. Da forma como foi, não havia perigo de uma confissão. Ela já havia conhecido paralelepípedos mais falantes. Ele sorria ocasionalmente, um sorriso curto e nervoso, que mostrava dentes perfeitos demais para serem reais, e ofereceu mais drinks. Ela disse que não, querendo acabar com aquilo quanto antes. Assim, perguntou se ele tinha tempo para tomar um café. Ele disse que tinha. Minha casa fica só alguns minutos daqui, ela afirmou, e eles foram para o carro. Enquanto dirigia, a refeição no banco a seu lado. Ela refletia por que aquilo tinha sido tão fácil. Será que o homem era claramente uma vítima? Com seus olhos ineficazes e dentes artificiais? Nascido sem que soubesse para fazer aquela jornada? Sim, talvez fosse isso. Ela não estava com medo porque tudo tinha sido tão perfeitamente previsível. Conforme girou a chave na porta da frente e adentrou a casa, pensou ter ouvido um barulho na cozinha. Será que Rory havia voltado mais cedo para casa? Talvez por estar doente? Ela chamou. Rory! Não houve resposta. Rory! A casa estava vazia. Quase vazia. A partir dali, não havia planejado as coisas meticulosamente. Júlia fechou a porta. O homem de terno azul olhou para suas unhas bem aparadas e aguardou a deixa. Eu fico solitária às vezes, Júlia lhe disse.
ao passar ao seu lado. Foi uma frase que havia bolado na cama, na noite anterior. Ele respondeu com um aceno de cabeça. A expressão em seu rosto, uma mistura de medo e incredulidade. Ele, claramente, mal podia acreditar na sua sorte. Você quer mais uma bebida? Ela perguntou. Ou prefere subir direto? Ele apenas acenou com a cabeça de novo. Qual dos dois? Ela perguntou. Eu acho que já bebi o bastante. Subir então, né? Vamos. Ele fez um movimento indeciso na direção dela, como se pretendesse beijá-la, mas ela não queria cortejo algum. Desvencilhando-se do toque, foi até o pé das escadas. Eu mostro o caminho, disse. Ele a seguiu mansamente. Ao chegar ao topo dos degraus, ela deu uma olhadela para ele e o viu limpando o suor do rosto com um lenço. Esperou até que ele a alcançasse e, então, o levou ao longo do corredor até o quarto úmido. A porta tinha sido deixada entreaberta. Entre, ela falou. Ele obedeceu. E uma vez lá dentro, foi preciso alguns momentos para que ele se acostumasse ao escuro e ainda mais tempo até que desse voz a uma observação. Não tem cama aqui, ele disse. Ela fechou a porta e acendeu a luz. Havia pendurado um dos velhos casacos de Rory na parte de trás da porta. Dentro do bolso, havia guardado uma faca. Ele repetiu. Não tem cama. E qual o problema do chão? Ela respondeu. O chão? Tire seu terno, você está com calor. Estou, ele concordou, mas não fez nada. Então ela foi até ele e começou a desabotoar um nó da gravata. A desatar um nó da gravata. Ele tremia, um pobre cordeirinho. Enquanto ela tirava a gravata, ele começou a livrar-se do terno. Frank está assistindo a isso? Júlia se perguntou. Seus olhos desviaram momentaneamente para a parede. Sim, ela pensou. Ele está ali. Ele vê, ele sabe. Ele está lambendo os beiços e ficando impaciente. O cordeiro falou. Por que você... Ele começou. Por que você não faz o mesmo? Você quer me ver nua? Ela provocou. As palavras fizeram os olhos dele brilhar. Sim, ele disse com firmeza. Sim, eu quero. Muito, muito. Ele estava desabotoando a camisa. Quem sabe você veja, hein? Ela falou. Ele voltou a lançar aquele sorriso minúsculo. Isso é algum tipo de jogo? Se aventurou a perguntar. Se quiser que seja, então sim, ela respondeu e o ajudou a tirar a camisa. O corpo dele era pálido e lustroso, como um fungo. O peito era forte, a barriga também. Ela pôs as mãos no rosto dele. Ele beijou a ponta dos dedos dela. Você é linda, ele falou. Uma moto. Você é linda, ele falou, cuspindo as palavras como se elas o estivessem incomodando há horas. Você é linda. Sou? Você sabe que é. Você é adorável. A mulher mais linda que eu já vi. Que galanteador, ela falou e virou as costas. E se virou para a porta. Atrás de si, escutou o cinto ser aberto e o som das roupas deslizando sobre a pele, ao que ele baixava as calças. Até este ponto e nada além disso, ela pensou. Até esse ponto. Não desejava vê-lo completamente nu. Já bastava vê-lo daquela maneira. Ela pôs a mão no bolso do casaco. Essa não, o cordeirinho disse de repente. Ela deixou a faca ali. O que foi? Perguntou, voltando-se para encará-lo. Se o anel do dedo dele já não tivesse entregado a condição de imediato,
ela saberia que ele era casado pelas cuecas que vestia, folgadas e lavadas muitas vezes, um vestuário pouco lisonjeiro comprado por uma esposa que há muito deveria ter deixado de pensar no marido em termos sexuais. Eu acho que preciso esvaziar a bexiga, ele disse. Eu tomei uísque demais, sabe, né? Ela deu de ombros e virou-se de volta para a porta. Vai demorar só um instante, ele disse. Mas a mão de Júlia estava no bolso do casaco antes que as palavras tivessem saído. E, ao que ele deu um passo em direção à porta, ela virou-se para ele com a faca em mãos. Suas passadas foram rápidas demais para que ele pudesse perceber a lâmina até o último momento. E, mesmo então, foi surpresa que cruzou o seu rosto, e não medo. Foi uma expressão que teve vida curta. A faca estava dentro dele no instante seguinte, rasgando a barriga com a mesma facilidade que cortaria queijo maturado. Ela abriu um corte e a seguir outro. Conforme o sangue começou a jorrar, Júlia teve certeza de que o quarto piscou e os tijolos e a argamassa tremeram para ver os jorros que voavam do cadáver. Ela teve um segundo para admirar o fenômeno. Nada além disso. A seguir, o cordeiro praguejou e, em vez de se mover para longe do alcance da faca, como ela pensara, ele deu um passo na direção dela e arrancou a arma das suas mãos. Ela tilintou no chão e bateu no rodapé. Então, ele estava sobre Júlia. Ele meteu a mão entre os cabelos dela e segurou um punhado. Parecia que a intenção dele era não ser violento, mas sim fugir, pois alargou assim que chegou até a porta. Júlia caiu contra a parede e olhou para o alto, vendo-o lutar contra a maçaneta, a mão livre pressionando os ferimentos. Júlia foi rápida. Correu até onde estava a faca, levantou-se e investiu contra ele em um só movimento fluido. Ele tinha aberto a porta apenas alguns centímetros, mas não o bastante. Júlia descerrou a faca no meio das costas. Ele gritou e largou a maçaneta. Ela já estava removendo a lâmina e mergulhando dentro dele uma segunda vez, então uma terceira e uma quarta. Na verdade, perdeu as contas dos ferimentos que fez, os ataques mais venenosos pela recusa dele de deitar e morrer. Ele cambaleou pelo cômodo, sofrendo e xingando, sangue saindo sobre suas nádegas e pernas. Enfim, após um tempo desse espetáculo burlesco, ele caiu de joelhos e foi ao chão. Desta vez, ela teve certeza de que seus sentimentos não a enganaram. O quarto, ou o espírito dentro daquele quarto, respondeu com suspiros suaves de antecipação. Em algum lugar, um sino estava tocando. Quase como um pensamento tardio, ela registrou que o cordeiro parara de respirar. Atravessou o chão, coalhado de sangue, até onde ele estava e disse: "Já chega?" Então foi lavar o rosto. Conforme andava pelo corredor, escutou o quarto gemer. Não havia outra palavra para aquilo. Estancou no lugar, quase tentada a voltar. Mas o sangue estava secando em suas mãos e sua densidade a revoltava. Ela se despiu no banheiro, tirando a blusa florida e enxagou primeiro as mãos, depois os braços e, enfim, o pescoço. O jorro de água a gelou e abraçou. Feito isso, ela lavou a faca, enxagou a pia e voltou pelo corredor, sem se dar ao trabalho de se secar ou vestir. Mas não havia necessidade de fazê-lo. O quarto estava como um forno, conforme as energias do morto pulsavam de seu corpo.
mas elas não foram longe. O sangue não rastejava na direção da parede onde Frank estava. As gotas pareciam ferver e evaporar ao que entravam no alcance dos rodapés. Ela assistiu, extasiada. Mas havia mais. Algo estava acontecendo ao cadáver. Ele estava sendo drenado de cada elemento nutritivo. O corpo convulsionando conforme suas entranhas eram sugadas, gases gemendo em seus intestinos e garganta, a pele sendo dissecada diante dos olhos perplexos dela. A certa altura, os dentes de plástico caíram dentro do esôfago, as gengivas murchando ao redor deles. E em poucos momentos estava acabado. Qualquer coisa que o corpo pudesse ter oferecido como nutriente havia sido tomada. A casca que restara não teria sustentado nenhuma família de moscas. Ela estava impressionada. De repente, a lâmina começou a piscar. Ela olhou para a parede, esperando vê-la tremer e cuspir seu amante de dentro. Mas não. A lâmpada apagou. Havia apenas a tênue luminosidade que passava pela persiana velha. Onde está você? Ela perguntou. As paredes continuaram mudas. Onde está você? Ainda nada. O quarto começou a esfriar. Os seios dela se arrepiaram. Ela olhou para o relógio brilhante no braço ressequido do cordeiro. Ele fazia seu tic-tac, tic-tac, indiferente ao apocalipse que acometera seu proprietário. Marcava 16h41. Rory voltaria a qualquer momento após as 17h15, dependendo do quanto o tráfego estivesse denso. Ela tinha trabalho a fazer antes disso. Embrulhando o terno azul e o resto das roupas, Julia as enfiou dentro de várias sacolas plásticas e, a seguir, saiu procurando o saco maior para os restos. Esperava que Frank estivesse presente para ajudá-la com aquele trabalho, mas, como ele não aparecera, ela não teve opção senão fazê-lo sozinha. Quando voltou ao quarto, a deterioração do cordeiro ainda continuava, ainda que agora, bem mais devagar. Talvez Frank ainda estivesse encontrando nutrientes para espremer do corpo, mas ela duvidava. O mais provável era que o cadáver paupérrimo, sem o tutano e todos os fluidos vitais, não era mais forte o bastante para suportar a si próprio. Quando o colocou dentro do saco, ele não pesava mais do que uma criança pequena. Fechando o saco, estava prestes a levá-lo para o carro, quando escutou a porta da frente abrir. O som liberou todo o pânico que ela mantivera assiduamente longe de si. Ela começou a tremer. Lágrimas pingavam sobre seus seios. Agora não, disse para si própria, mas os sentimentos simplesmente não podiam mais ser suprimidos. Na entrada lá embaixo, Rory disse: Querida. Ela poderia ter rido, mas de terror. Ela estava ali. Se ele quisesse encontrá-la, sua querida, seu favo de mel com seios recém-lavados e um morto nos braços. Cadê você, querida? Ela hesitou antes de responder, incerta se sua laringe conseguiria fingir. Ele chamou uma terceira vez, a voz mudando de timbre, ao que ele caminhava até a cozinha. Levaria apenas um momento para que ele descobrisse que Julia não estava em frente a uma panela. Então, ele daria a volta e subiria. Ela tinha 10 segundos, 15 no máximo. Tentando andar o mais leve possível, com medo que ele escutasse seus movimentos, Julia carregou o pacote para o cômodo sobressalente no final do corredor. Pequeno demais para ser usado como quarto, exceto, talvez, para uma criança. Eles aproveitaram aquele quarto como depósito. Caixas de chá apenas metade vazias,
mobília para a qual ainda não haviam encontrado um lugar, todos os tipos de entulho. Ali ela deixou o corpo para descansar, atrás de uma poltrona. Então fechou a porta, bem quando Rory chamou no início das escadas. Ele estava subindo. Júlia, Júlia, querida, você está aí? Ela entrou no banheiro e olhou-se no espelho, que mostrou a ela um retrato corado. Apanhou a blusa que deixara pendurada ao lado da banheira e vestiu. Estava com um cheiro rançoso e sem dúvida havia sangue espirrado entre as flores, mas não havia nada mais para vestir. Ele estava no corredor. Era possível escutar suas passadas de elefante. Júlia! Desta vez, ela respondeu, sem tentar disfarçar a qualidade trêmula da voz. O espelho confirmava o que ela temia. Não havia como fingir não estar aflita. Júlia foi obrigada a inventar uma desculpa. Você está bem? Rory perguntou. Estava ao lado de fora da porta. Não, ela respondeu. Eu me sinto doente. Oh, querida. Mas eu vou ficar bem em 1 minuto. Ele tentou abrir a porta, mas ela havia passado a tranca. Pode me deixar um pouquinho sozinha, Rory? Quer que eu chame o médico? Não, ela respondeu. Não, mesmo, não precisa. Mas não me incomodaria se preparasse um conhaque. Conhaque? Vai, Rory, eu vou descer em 2 minutos. Tudo bem. Se é o que a madame quer, ele brincou. Ela contou os passos dele enquanto rumava até as escadas e, a seguir, desceu. Uma vez que calculou que ele não poderia escutá-la, ela deslizou a tranca e ganhou o corredor. A luz do fim da tarde evanescia rapidamente. O corredor era um túnel lúgubre. Lá embaixo, escutou o tinido dos copos. Moveu-se o mais rápido que ousou até o quarto de Frank. Não havia ruído algum vindo do interior do escuro. As paredes não tremiam mais e nem os sinos distantes soavam. Ela abriu a porta, que rangeu levemente. Júlia não tinha arrumado tudo totalmente. Havia pó no chão, pó humano, fragmentos de carne seca. Ela abaixou sobre as ancas e coletou tudo com diligência. Rory tinha razão. Que dona de casa perfeita era ela. Ao se levantar, algo se moveu nas sombras perpétuas do quarto. Ela olhou na direção do movimento. Mas, antes que seus olhos pudessem discernir a forma no canto, uma voz disse, não olhe para mim. Era uma voz cansada, a voz de alguém desgastado pelos eventos, mas era tangível. As sílabas haviam sido carregadas pelo mesmo ar que ela respirava. Frank? Ela inquiriu. Sim, respondeu a voz. Sou eu. Lá de baixo, Rory gritou. Está se sentindo melhor, Júlia? Ela foi até a porta. Muito melhor. Pelas costas dela, a coisa oculta falou. Não deixe que ele se aproxime de mim. As palavras sabiam rápidas e ferozes. Está tudo bem, ela sussurrou. Então, falou para Rory. Vou descer no minuto, Rory. Põe alguma música, algo calmo. Rory respondeu que o faria e foi para a sala. Estou refeito somente pela metade, disse a voz de Frank. Não quero que você me veja. Não quero que ninguém me veja. Não assim. As palavras voltaram a ser pausadas e miseráveis. Eu preciso de mais sangue, Júlia. Mais? E rápido. Quanto mais? Ela perguntou às sombras. Desta vez, obteve um vislumbre melhor do que se ocultava nelas. Não admira que Frank não quisesse que ninguém o visse daquele jeito. Apenas mais, respondeu ele.
embora o volume estivesse pouco acima de um suspiro. Havia uma urgência na voz que a fez sentir medo. Tá, eu tenho de ir, ela falou, escutando a música lá embaixo. Desta vez, as trevas não responderam. À porta, ela voltou-se para trás. Fico feliz que tenha vindo, Frank, ela disse. Ao fechar a porta, escutou um som atrás de si, que não era diferente de risos, nem diferente de soluços. Acabou. Esse capítulo foi pesado, hein? Eu dei tô meio travado na leitura, que eu tô com rinite, então foi meio bagunçada essa leitura, mas eu não vou refazer não. Tá bom demais. Aqui no capítulo 6 a gente vê. No filme, ela usa um martelo atrás da porta. Ela deixa um casaco e um martelo. Né? Ela leva o cara pro quarto, fecha a porta, vai até o casaco e tira a marretinha e dá uma marretada no cara. Aqui ela usou a faca. Eu não sei se eu tinha pesquisado ou lido em algum lugar que eles optaram pela marreta porque ela é menos agressiva, vamos dizer assim, porque a faca, acho que a faca é mais agressiva, né? Porque você está cortando, furando, não sei. E a marreta também, você está matando de toda forma, mas a marreta, tipo, você dá uma, a pessoa morre. A faca, a gente viu que ela deu várias facadas. Pensa nisso no filme, naquela época, 1980. E o filme foi censurado também, várias cenas tiveram que cortar, porque era um horror bem pesado aí para a época. E aqui então a gente já percebeu o modus operandi dela, o que ela vai estar fazendo agora. Ela sai no meio da tarde, quando o Robert não está em casa, seduz alguém, leva para casa, leva para o quartinho e tem a faca lá atrás da porta. A pessoa entra, assusta, mas a gente veio aqui e tal, não tem cama. Aí ela, não, eu gosto de transar no chão. Aí o cara fica meio assim, ela vai estar na porta, pega a arma e mata a pessoa. E nisso o Frank está absorvendo os nutrientes da pessoa, do cadáver, né? Ele vai literalmente sugando, aqui fala, né, que sugou o tutano, né, o miolo do osso, né, a parte nutritiva, suga o sangue, suga tudo que tem de nutrientes e fica só a carcaça. E aí ela pega aquela carcassinha, coloca no saco e vai embalando lá no quarto. Uma coisa bem terror, né? Bem estranha, assim, se a gente for pensar. Não tem tanto terror, um terror sobrenatural com os cenobitas, até porque os cenobitas, acho que, eu não me lembro, mas eles nem aparecem mais, agora é só isso, é ela matando. Então é um terror psicológico, assim, na verdade, é um gore, né? Um sangrento, é um livro sangrento. É ela matando pessoas, mata. Então a parte mesmo do terror sobrenatural fica meio um pouco jogada de lado. E aí é isso, então aqui a gente está acompanhando o desenvolvimento da vilã. Como que ela cresce, né, a vilã, vai desenvolvendo a vilã, ela mata a primeira vez, tem esse sentimento de... a consciência dela, né, sente como é que é matar a primeira pessoa, e aí vai. E Frank lá do lado, falando, vai, traz mais. E é isso, Hellraiser capítulo 6. Deixa eu ver se o capítulo 7 é muito, porque senão eu já posso ler ele agora direto. Não vou ler agora não, porque eu tô com essa rinite, vou deixar para ler depois. Valeu. Eu sou o Bruno Godoy, autor do Amadeus Jack. Se você está gostando de mim, da minha leitura, dessa leitura estranha, você vai gostar do Amadeus Jack, meu livro. Eu vou deixar nos links dos vídeos todos aí. Beleza? É isso aí. Valeu.